Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo é de número 557, Diálogo com a Sombra, livro de Hermínio Corrêa Miranda, Processos de Fuga. Então esse tema é muito interessante, como todos os temas neste livro, mas esse tema é muito interessante, porque esse tema ele trata da personalidade íntima de cada indivíduo que se encontra aqui no corpo físico e, de certa forma, na erraticidade. Na erraticidade, tanto na região umbralina quanto nas colônias, pois quantos milhões de fugas também não possuem aqueles que se encontram nas colônias espirituais. Um dia, conversando com um senhor numa determinada colônia, ele havia desencarnado fazia mais ou menos uns 6 meses, faz parte do assunto do livro, tá bom? Com todo respeito. E eu perguntei a ele mais ou menos assim, eu questionei mais ou menos assim: o senhor não sente saudade da família lá no corpo físico? Sinto sim. Mas me parte o coração quando fico sabendo que depois do meu desenlace, todos os meus filhos se desuniram. Eu falei para ele, mas desuniram por quê? Por causa da herança. Então, eu penso em visitá-los, mas eu confesso a você que eu desconheço também as minhas reações, as minhas atitudes ao vê-los, ao aproximar-se deles, pois eu não imaginava que meus filhos agissem conforme eles agiram. Então eu confesso a você, meu amigo Luiz Antônio, ele me disse desse jeito, que eu tenho medo desse dia, quando me for permitido ir até os meus familiares. Eu tenho medo, pois eu não sei qual a minha reação. Então observe para você ver, o medo é uma fuga. O medo é uma fuga. O medo, até certo ponto, ele acaba sendo um nosso amigo, um nosso aliado. E de um certo ponto em diante, ele interfere no nosso processo evolutivo. Eu quis apenas narrar esse caso para você também analisar quantos milhões de fugas nós trouxemos, nós cultivamos, nós cultuamos, nós alimentamos
Quantos milhões de fugas? Ah, mas faz parte do processo evolutivo, não é mesmo, Luiz? Sim, mas nós não podemos esquecer que a doutrina dos espíritos, na condição de consolador, vem, de fato, nos esclarecer a importância desse trabalho íntimo, dessa transformação, dessa mudança. Hoje o meu medo, ou melhor, hoje as minhas fugas, elas encontram-se no nível 10, máximo. Amanhã, 9. Depois de amanhã, 8. E assim sucessivamente, até eu me libertar totalmente desses monstros. E é interessante que todas as nossas fugas, todas, não tem nem essa e nem aquela, estão vinculadas ao orgulho, à vaidade e ao egoísmo, à inveja e o ciúme. Todas as fugas estão vinculadas, podendo assim dizer que o egoísmo e o orgulho são os pais de todos esses outros monstros que nós trouxemos de existências passadas. Mais um item. Não esperemos nos libertar de todos esses monstros nesta existência, que não. Se chegamos aqui com 10% dessas fugas todas, o máximo, por mais que trabalhemos, o máximo que nós conseguimos eliminar é 0,5%, 1%. Numa existência de 80, 90 anos, trabalhando conforme Francisco Cândido Xavier trabalhou. Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce da Bahia, Padre Donizete Tavares de Lima, o professor Eurípides Barçanufo, Dr. Bezerra de Menezes e por aí em diante. Trabalhando conforme eles trabalharam. Então, eles chegaram aqui com 10% de todas estas fugas, esses monstros, e conseguiram se libertar de 0,5%, de 1%. Nossa, Luiz, mas se esses seres conseguiram 1%, e nós, então, não vamos aqui ignorá-los, não vamos invejá-los, vamos continuar trabalhando. O importante é a persistência no trabalho, é a luta, independente. O gigante tem o direito de sentar, mas evite se deitar, porque aquele que se deita dificilmente consegue se levantar. Então vejamos, dando sequência
No fundo, sabem que podem somente adiar o reencontro com as suas realidades interiores, mas não ignorá-las para sempre. Quantos deles não têm dito que sabem muito bem disso, mas que saberão ser homens? Repetindo, mas vai dar sequência. Quando chegar para eles também a cobrança. Até aqui. Daqui para frente, sequência. Enquanto não chega, prosseguem suas tarefas abomináveis. Aliás, é daqui para frente que nós vamos dar sequência. Sabem de suas responsabilidades e imaginam com bastante precisão. Então, sabem de suas responsabilidades e imaginam com bastante precisão o que os espera um dia. Quando caírem, por isso mesmo é que resistem enquanto podem. Então, olha só. Sabem de suas responsabilidades e imaginam com bastante precisão o que os espera um dia. Então, todos nós, creio que já tratamos desse assunto, todos nós temos conhecimento, todos nós, por mais ignorante que sejamos, todos nós sabemos da nossa responsabilidade. Sabemos sim do nosso compromisso. Ora, porque se a pessoa sabe a hora que está com fome, se a pessoa sabe a hora que ele precisa ir ao toalete, se a pessoa sabe a hora que está com dor de cabeça, se a pessoa sabe a hora de dormir, de almoçar, de jantar, de promiscuidade, de fazer sexo. Se a pessoa sabe a hora de trair um ao outro, traindo uns aos outros, traindo a si próprios, esse indivíduo não pode negar que ele desconhece a sua responsabilidade. Ele conhece. Mas acontece que a vaidade, o orgulho, o egoísmo e os processos de fugas não lhe permite admitir. Porque em muitos casos, o processo mais sério está no admitir. Pois eu, com todo respeito, ao conversar com muitas pessoas nesses mais de 40 e tantos anos dentro da doutrina dos espíritos, quantas pessoas acharam que mentiram a mim? Quantas mil pessoas acharam que mentiram a mim? Mal sabendo elas que eu ali, ciente que elas estavam mentindo, mas não a mim, e sim para si próprias. Porque quando eu minto para você, eu não estou mentindo para você. Eu estou mentindo para mim mesmo. Então, quantas mil pessoas que às vezes
eu as interrogo e elas distorcem totalmente a história, mal sabendo elas que eu conheço a história toda. Eu apenas dou oportunidade que a pessoa haja com honestidade. Eu apenas dou oportunidade à pessoa de que ela não minta para ela mesma. Porque a mim não tem problema. Se a pessoa mente a mim, não tem problema. Ela está mentindo para... Mas eu sei que a pessoa está ali mentindo. Então, por que a pessoa mente? Por quê? É uma fuga. A mentira é uma fuga. A pessoa que mente sente dificuldade em falar a verdade. Porque ela habituou, ela acostumou a mentir, achando que agindo daquela forma engana Deus e o mundo, mal sabendo que engana a si própria. Então a mentira é uma fuga. É lógico que quando a pessoa mente para uma pessoa que não tem lá a sensibilidade iguais às minhas, tudo bem, fica registrado nos arquétipos daquela pessoa de que ela mentiu para si própria. Mas e quando a pessoa mente para uma outra pessoa que tem a sensibilidade iguais às minhas, que sabe que a outra pessoa ali mente? Aí a responsabilidade ainda é maior. Porque aí eu tenho que ter um equilíbrio que você nem imagina. Porque se eu baixo o padrão vibratório naquele momento, põe tudo a perder. Então vejamos a fuga através da mentira. Então, sabem de suas responsabilidades e imaginam com bastante precisão e imaginam com bastante precisão o que os espera um dia. A pessoa sabe o que o espera um dia. Sabe? É a lei de causa e efeito. Se você joga uma pedra para cima e ignora o retorno dela, na sua cabeça, provavelmente, é ignorância da pessoa. Até porque, pelo fato da lei da gravidade, ela vai retornar. Ela retorna mais cedo ou mais tarde. Agora, é preciso entender que esse retorno, ele ocorre aqui na Terra. Aqui se faz, aqui se paga. É óbvio. Porque todos os nossos delitos, todos os nossos atos, nós quitamos aqui no corpo físico e não no plano espiritual. No plano espiritual, há aquele período em que todos os indivíduos muito intoxicados se desintoxicam, reformulam, estudam, planejam o seu retorno ao corpo físico para aqui reencontrar
aqueles os quais ele prejudicou em existências passadas ou por eles foi prejudicado. Então aqui se faz, aqui se paga. Se não nesta existência, noutras existências. Então, olha só para você ver, bastante precisão. O que os espera um dia? Quando caírem, veja bem, esse caírem aqui, Hermínio Miranda, ele está tentando nos mostrar que esses chefes das trevas, esses que se denominam chefes das trevas, um dia eles caem daquele posto. Um dia eles são afastados daquele posto. Algo lhes acontece que eles são afastados daquele posto. Então eles aproveitam o momento de glória. Porque um dia eles sabem que eles caem do pedestal. Eles caem do trono. Como, por exemplo, aqui na Terra. Por mais longo que seja o mandato de um presidente, de um ministro, de um deputado, de um juiz, de um delegado, por mais longo que seja, vamos pensar assim, 30 anos ali reinando no absoluto, torturando e prejudicando a humanidade toda. Juiz, presidente, deputados, governadores, senadores, médicos, advogados, delegados, juízes, promotores, professores, cientistas. Nós estamos englobando porque aqui nós tratamos no geral. Agiu contra os desígnios das leis de Deus aqui na Terra? Sim, não importa. Pode ser um espírita, pode ser um evangélico, um católico, um papa, um padre, um pastor, um budista, um islamista, não importa. Agiu contra os desígnios das leis de Deus? Sim. Não se esqueça que um dia esse mando, essa posição lhe será retirada. Você aposentará, você se aposenta, esses indivíduos se aposentam. Não é verdade? E a hora que esses indivíduos aposentar? Como que fica a consciência desses indivíduos? Generalizando agora, todos que aqui na Terra agiram e agem contra os desígnios de Deus. Aqueles que afundam a humanidade mesmo, o progresso da humanidade aqui na Terra. E a hora que eles aposentarem? Então, enquanto estão ali no poder, abusam, desrespeitam as leis do Criador, eles ali agem como se fossem Deus, de Dante. Porque a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas, não age conforme aqui na Terra nós vemos, nós sabemos. Mas e depois, quando esses indivíduos retornarem à pátria espiritual?
e que depararem lá com a própria consciência, tendo eles a oportunidade de verem o que eles fizeram. Mas acontece que aqui no corpo físico existem milhões de fugas entre esses seres todos. É o desculpismo da subestimação. Subestimam a realidade, subestimam os fatos. Eu sei que um dia hei de ter que prestar conta. Mas deixa para lá. O dia que eu tiver que prestar conta, eu vou encarar a realidade. Mas será que realmente o indivíduo encara a realidade? Porque conforme dissemos nos vídeos anteriores, encarar os fatos é quando chamado o indivíduo a prestar conta através da prova e da expiação, o retorno ao corpo físico numa situação de grandes precariedades. Como, por exemplo, já estamos passando para o outro vídeo, quantos milhões de pessoas hoje no corpo físico são portadoras de cirrose hepática, sendo que nunca puseram uma dose de bebida na boca destilada. Nasceram com cirrose hepática. Como você explica isso? A criança nasce já com cirrose hepática. Ué, mas a criancinha só mamou no peito da mãe. A mãe não deu mamadeira de pinga para a criança beber ali no berço? Mas a doutrina dos espíritos nos esclarece que todos esses que retornam ao corpo físico com cirrose desde a infância e outros tipos de cirrose foram seres que em existências passadas abusaram excessivamente da bebida e que não deu tempo de eclodir naquela existência passada a cirrose, mas devido ao fato da existência continuar através da imortalidade da alma, é natural que ao reencarnar ele tem ali a graça divina da bênção da cirrose que ele contraiu através das bebidas em existências passadas. É sequência. Então, esses que hoje têm cirrose hepática e que nunca fizeram uso de bebida destilada, foram alcoólatras em existências passadas e que agora estão acertando as contas com a própria consciência. Eles não estão acertando as contas com Deus, com Jesus, com a providência divina. Eles estão acertando as contas com eles mesmos. Não deixa de ser processos de fugas? Vamos para o próximo vídeo.